Juan Urbinati, psicólogo, psicanalista e doutor em filosofia. Doutor, o senhor acha que esse método é uma revolução? Esse método da substituição? Bom, nunca pensei como uma revolução. O que acontece é o seguinte, que quando era estudante de psicologia, conheci um grande professor em Buenos Aires. Eu estudava no interior da Argentina, perto de Buenos Aires, e fui até Buenos Aires conhecer um professor que me chamava muito a atenção, se chamava Pichon Rivière, muito conhecido na área psiquiátrica. Este senhor foi que nos ensinou a todos os alunos a tratar o paciente de uma forma diferente. Ele dizia que nós tínhamos que jogar futebol com eles, que tínhamos que sentar-nos a almoçar com eles, que eles tinham que escolher algumas atividades, que nós não podíamos obrigá-los, que eles tinham que ter, porque senão nunca iam saber o que era liberdade. Esse trabalho que ele fez com os alunos me entusiasmou. Porém, por uma série de dificuldades, eu trabalhava em consultórios, né? E às vezes eu tinha que encaminhar um paciente para uma internação, e quando ele voltava pior do que tinha entrado na instituição. Voltava revoltado, voltava estigmatizado. Eu sou um doente, E não, cara, você pode superar isso. Então decidimos criar esta metodologia. Mas eu digo criar em uma forma simbólica, porque na realidade eu estou copiando o método que eu aprendi de Pichon Rivière. Estou simplesmente sintetizando-lo e aplicando o método que eu aprendi de Pichon Rivière. De Pichon Rivière e outros professores que eu tinha naquela época. Mas é um caso patológico. É doença. Sim, doença é doença. Então, só que temos que fazer com que essa pessoa se sinta bem. Entende? Como qualquer paciente, um paciente que passa por uma cirurgia, né, ele está com medo de morrer antes de passar a cirurgia. Então, temos que falar para essa pessoa que vai dar tudo certo, que confie nele, que fique tranquilo, que muitas pessoas conseguem superar, que ele também vai conseguir superar. O mesmo temos que fazer com estas pessoas. Eles chegam muito estigmatizados. Entende? Eles se rotulam. Eu sou fulano de tal e sou dependente químico. Eu sou fulano de tal e sou alcoólatra. Eu sou bipolar grau 2, grau 3. Não, deixa isso para outros. Você é um ser humano, me dá teu nome. Você é casado, solteiro. Você tem filhos. Você trabalha. Qual é a tua profissão? Você torce por que time? Isso que temos que fazer. Qual é a história dessa pessoa? Né? Mas e aí, a bipolaridade não é complicado? É muito complicado. É muito complicado. Então, veja bem, a bipolaridade normalmente tem que ser acompanhada de uma medicação que estabilize o humor dessa pessoa, porque ele vai ter muitas instabilidades. Mas também ele tem que... É uma gangorra. Sim, sim. Mas também ele tem que aprender a lidar com isso. Né? Em las situações, porque às vezes eles se sentem que passaram por um vexame, uma situação ridícula, porque perderam o controle da situação, ficaram gritando. Então, olha, tudo bem, isso aconteceu, mas você pode superá-lo. Para evitar isso, o que você acha que tem que ser feito? Como você reagiria em uma situação semelhante? E nós fazemos o que chamamos psicodramas, que criamos situações para que eles convivam. Mesmo que ele seja um alcoólatra, por exemplo, ele vai representar uma situação de bipolaridade. Porque ele também tem que entender que eu também posso chegar a isso. Né? Claro. E assim eles vão convivendo com as distintas. Uma característica nossa é que nós nos separamos. Dependente químico, alcoólatra, esquizofrênico, nós estamos todos juntos. Todos juntos. Todos juntos? Todos juntos. Mas o tratamento, um esquizofrênico, o tratamento é igual a um dependente químico? É que nós não damos ênfase na doença, entende? Esse tratamento é na cura. Sim, nós damos ênfase no como ele tem que encarar a vida, entende? Então nós temos, durante o tratamento, todas as semanas tem um tema. Esse tema não é sobre doença.
Se fala em liberdade, se fala em conviver, se fala em repressão, se fala em projeto de vida, se fala em o eu, como eu me relaciono com as outras pessoas. Então, esses temas são tratados todas as semanas em palestras, em filmes, em distintas atividades, em atividades artísticas. Tal. E a pessoa tem que sentir como é que ele se relaciona com esse tema. Então, ele que se cura. E o técnico que está aí. Eu sempre comparo isto a um time de futebol. Tem o técnico que está no campo, gritando, mas quem faz o gol é o jogador. Que está lá. É o jogador. E nós somos técnicos gritando lá fora. O senhor já teve alguma frustração diante de um determinado paciente? Sim, é doloroso quando o paciente não consegue superar, né? E às vezes, fundamentalmente, esses casos críticos, né? E quando o ambiente, a família não colabora, essa pessoa tem recaídas, né? E isso te provoca realmente uma frustração. Mas sempre nos disseram, só que é difícil aceitar, né? Que nós não temos essa responsabilidade, não fizemos um bom trabalho, mas não adianta. Se um paciente recai, a gente se sente responsável também. Ou mesmo quando tem um sucesso, nos sentimos alegres, que realmente o sucesso foi dele, não foi meu, né? Mas veja bem, doutor, e se às vezes o doente não pode ter uma resistência a esse tratamento, ele não pode, sim. Ele, como doente, ele não pode desacreditar disso, fica doido de atrás de uma droga, uma injeção, uma pílula, um negócio. Claro, mas nosso trabalho é justamente seduzi-lo a ele, a que ele veja o outro lado, né? E muitas vezes vamos usar distintas técnicas, né? Então, por exemplo, vamos supor um usuário de drogas, né? Que tem um filho. Eu pergunto para ele: você daria droga para teu filho? Ele: não. Por quê? Porque eu amo a ele. E você não se ama? Sim. Entende? Então, isto é fundamental, que ele descubra o amor a si próprio, para ele confiar em sua capacidade, para ele querer superar-se. Ele tem que amar-se a si mesmo, né? Por isso que se chama terapia do amor. Doutor, bonito isso, terapia do amor. Doutor, o senhor já viu algum caso que realmente tenha se espantado, apesar de sua larga experiência e conhecimento, um caso que o senhor viu diferente dos outros? Sim, por ética não poderia falar aqui, sim, mas claro, eu tenho um paciente que eu sempre comento desse caso, né? Que era uma pessoa que estava muito destruída, estava acabada pelo crack. Crack. Crack, totalmente destruído, né? Crack é terrível, né? Terrível, terrível. E hoje, ele há 5 ou 6 anos que saiu de nossa clínica, hoje ele é professor em uma grande universidade dos Estados Unidos. Ex-usuário de crack. Ex-usuário de crack. Tá? Ele fez uma tese para seu doutorado extraordinária, né? E hoje é professor em uma universidade. O senhor acha que esse consumo exagerado de crack, o senhor não acha que é um pouco de omissão do poder público? O poder público não tem gerência, não pode ter? É o poder público e a sociedade como um todo. Entende? O crack... Cite isso, por favor. Claro. O crack entra na família porque hoje a família não protege seus filhos. Você acha que a instituição está meio esgarçada? Está muito desgastada. Nós estamos mais preocupados no carro que vamos dar para nosso filho, a faculdade que vou dar para o seu filho, do que gerar... O amor que eu posso dar para ele. Então eu não converso com meu filho, não escuto meu filho, e de repente, quantas vezes eu escuto mais esposas que vêm e me dizem: eu não sabia que ele era usuário de droga. Faz 5 ou 6 anos que ele usa, eu descobri o mês passado. É muito comum. Muita ausência, né? Muita ausência. E também em não querer ver, porque meu filho é perfeito. Eu nunca vou imaginar que meu filho vai usar droga. E a droga está em todos lados. Quando nós falamos em droga, pensamos em favela, em traficante, mas na realidade temos que pensar em nos apartamentos luxuosos, que é onde se consome a droga. Lá que está a droga. Essa favela recebe o dinheiro da pessoa que está em um confortável status, né? Que compra droga e paga muito bem por essa droga.
Então, veja bem, o paciente não tem diferença socioeconômica. Ele pode ser rico ou pobre, pode ser professor universitário. Sabe quantas pessoas? Médico. Eu tive internado juiz por problemas de dependência, não de drogas, mas de dependência de medicamento, por exemplo. Dependência de medicamento. Quantos médicos que eles mesmos se fazem a receita, mandam outra pessoa comprar? Estão viciados em medicamentos. Tem veja bem, droga. Onde nós compramos medicamento, como se chama o lugar? Drogaria. Drogaria. Porque o medicamento é uma droga. É uma droga. É uma droga. Claro. A cocaína, por exemplo, tem um anestésico. Sim, claro. A heroína, todos esses. Morfina. Morfina. Então, muitas vezes, pessoas que têm acesso e não vão ir à boca, vão conseguir esse tipo de droga. E o álcool, que está legalizado. Sim. Então, a pessoa... Talvez a mais perigosa delas, porque está bem aí acessível, sim, acessível. Eu gosto, por sinal. Mas tem outros vícios, cigarro, e quando a pessoa é dependente de comida, por exemplo, que é uma pessoa que não consegue parar de comer, que precisa de compulsivo, a pessoa que chiclete, tudo isso também é doença. Claro que não é tão grave, a consequência não é tão grave como crack, logicamente, mas é uma pessoa que está descarregando alguma coisa nesse mastigar constantemente. Então veja bem, eu vou aproveitar e fazer uma consulta. Quando eu estou tenso, eu como mais do que normalmente. E eu já como bem. Mas isso poderia chamar uma consequência... Sim, um estado de ansiedade que você descarrega nessa segurança que nos dá a comida. Porque, veja bem, a comida é vida. Sim. Então, estou comendo, estou vivendo. Morrer de fome não vou morrer. Já me acalmei. Posso ter outro problema, mas este já resolvi. Entende? Então, a gente foge por alguns prazeres. Foge? Foge da problemática através de um prazer. O verbo é esse, doutor? Fugir? Fugir da problemática. Então, eu estou ansioso porque não sei o que vai acontecer daqui a pouco, tenho um problema. E aqui isto me dá um prazer, aí eu me distraio. Doutor, nosso segundo bloco, infelizmente esgotou, a gente volta já. É só um instante.